Olá a todos, este é o canal Revelar e como hoje eu tenho uma quantidade muito maior de notícias para comentar com vocês, eu tenho de acelerar, porque no final eu teria algumas imagens e vídeos para mostrar também e só vou mostrar se der tempo, se o vídeo não ficar muito longo. Então vamos direto ao assunto aqui. Bom, vocês sabem que Asimov criou as 3 leis da robótica, que são 3 leis visando criar robôs que eventualmente não se voltem contra a humanidade. Só que talvez ele não previu a inteligência artificial nos termos em que ela está atualmente. Eles pediram para uma inteligência artificial projetar um robô ambulante. E isso que vocês estão vendo na tela é o robô que a inteligência artificial projetou. Como ela não é um ser humano e ela não precisa projetar nada semelhante a um ser humano, porque ela não pensa como um ser humano. Quando a gente pensa em projetar um robô, nós pensamos em projetá-lo à nossa imagem e semelhança. Como a inteligência artificial não tem uma imagem, então ela projetou aquilo que veio na mente digital dela e foi isso aqui. Né? Agora veja como ele teria de ser ambulante, como é que ele se movimenta. É algo totalmente desfuncional, segundo a nossa concepção, né? Mas é algo que, ao final de contas, mostra que a inteligência artificial não obedecerá às regras lógicas do ser humano. Né? Então, se ela pode projetar um robô que não obedece às lógicas do ser humano, então ela talvez também possa projetar uma inteligência artificial filha dela, digamos assim, criação dela, que também não respeite as 3 leis de Asimov. Né? Então ela respeita, mas talvez a criação dela não venha a respeitar. Um alerta, só mais um, né, dentre aqueles que eu tenho trazido, dizendo que em algum momento isso vai acabar por obviedade, se voltando contra nós. É uma coisa meio lógica. As matérias hoje são de vários tipos de temas, tá, pessoal? Não tem uma sequência muito lógica hoje, não. Isso aqui é só para mostrar para vocês que o Brasil é hoje o 3º país mais endividado do mundo ao lado da Ucrânia, segundo o FMI. O relatório do fundo prevê que a dívida do setor público brasileiro chegará a 96,2% do PIB. Existem países com dívidas muito grandes, né, com dívidas que passam 100 e poucos por cento do PIB, chegando alguns próximos a 200%, só que eles já estão com a infraestrutura deles toda pronta, né? Questão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, tudo montadinho. Então eles se endividaram, mas criaram uma infraestrutura. O Brasil é um país altamente endividado, pobre e que não usou o endividamento para criar a infraestrutura, mas sim para sustentar uma gigantesca máquina pública que é cada vez mais ineficiente. E por isso é que nós estamos vendo a maior fuga de brasileiros já registrada na história desse país. Né? Nos últimos 10 anos, então, houve uma fuga muito grande de pessoas do nosso país para outros países. Apenas em 2020, para vocês terem uma ideia, só em 2020 a balança se tornou positiva de brasileiros retornando para cá por conta do que eles passaram em seus outros países devido ao flagelo. Né? Outros países foram muito mais rigorosos, então os brasileiros voltaram. Mas só para vocês verem que o nosso país está realmente indo para o buraco, né? Junto com a economia do mundo inteiro, mas o nosso especialmente. E aquilo que eu venho dizendo para vocês já começou. Veja qual é o primeiro país do mundo a acabar com o trabalho na sexta-feira. Agora, o final de semana vai ser sexta, sábado e domingo, né, com apenas 4 dias úteis nos Emirados Árabes. É a primeira nação a determinar uma semana de trabalho de 4 dias e meio para entidades do governo e para o seu Banco Central. Então, começou por lá e vai se espalhar, e vocês vão ver que a tendência é que depois seja 4 dias, daqui a pouco 5 dias, e daqui a pouco as pessoas não vão mais ter o que fazer, elas vão depender de uma renda básica universal. Então, tudo isso eu venho trazendo para vocês, não como notícia, mas como um alerta para que vocês vão se preparando, primeiro psicologicamente para isso, espiritualmente e financeiramente. Eu sei que eu fiz inclusive uma pesquisa lá no Telegram do canal Revelar. Eu sei que muitos dos que me assistem estão numa situação financeira muito boa, mas uma boa parte não está. E que é mais difícil para as pessoas nessa situação se prepararem. Mas, pelo menos psicologicamente, é bom que todos estejam já se preparando para isso. E financeiramente, se possível. Né? O quanto antes
fugir das dívidas melhor. Talvez um dia eu faça um vídeo aí dando algumas dicas de economia pessoal, mas não é o foco aqui do canal, né, pessoal? Vamos adiante aqui. Secretaria de Segurança vai extrair dados de celulares em Picos e Bom Jesus. Não me interessa muito entrar aqui no porquê disso, qual a ideia deles e tal, mas só para mostrar para vocês que é possível, né? Eles têm uma ferramenta de software que tem a capacidade de realizar a extração completa de dados e senhas de 100 dispositivos móveis das mais variadas marcas e modelos. Então, só para ver que você não tem sigilo nenhum. Tudo que você posta, tudo que você tem dentro dos seus dispositivos podem ser abertos, sim, podem ser captados e extraídos de forma completa, todas as senhas, mensagens, contas, tudo. Então as pessoas acham que tem privacidade, não tem. Então cuidado com aquilo que vocês estão fazendo nas redes. Inclusive não só nas redes, mais adiante aqui nesse mesmo vídeo eu quero mostrar uma outra situação ainda mais perigosa para vocês. Tem gente que realmente é muito confiante no mundo em que vive, não percebe os perigos, né? Como eu falei para vocês, o vídeo de hoje ele está bem sortido, né? Tem vários tipos de matérias diferentes. Uma tumba de monstruoso Cérbero, né? O cão do inferno de 2000 anos com afrescos, é descoberta na Itália. Veja só aqui a tumba dele. O Cérbero, para quem não sabe, era o cão que guardava as entradas e a saída, portanto, evidentemente, do inferno. É um cão de 3 cabeças da mitologia. Então veja só ele aqui. Do lado de... Esse aqui me parece... Como é que chama? O Hermes. E esse aqui provavelmente é Orion, né? Eu não sei se é ele, mas aparentemente sim. Então veja só os deuses mitológicos, os híbridos transhumanos, né, e etc. É só para vocês verem aí que aquilo que estava lá no passado está vindo à tona não só no retorno das tecnologias que existiam no passado, mas também na redescoberta, né? Eles estão desenterrando e a gente tem trazido várias e várias descobertas nesse sentido aqui para vocês. Sinal dos tempos. Isso aqui que eu estava falando para vocês que é ainda pior, quando as pessoas expõem não seus dados digitais, mas seus dados biométricos nas redes. Veja só, dados de usuários do 23andMe, direcionados a judeus Askenazim, vazaram online. Um banco de dados compartilhado em fóruns de dark web e visualizado pela NBC News contém uma lista de, veja só o número, 999, né, de ponta cabeça é um 666. 9.999 pessoas tiveram o seu DNA exposto, todos os seus dados biométricos. Os hackers compilaram uma lista aparentemente gigante de pessoas com ascendência judaica askenazi depois de obter uma informação no serviço de testes genéticos 23andMe, que agora está sendo compartilhado na internet. Um banco de dados que inclui nome, sobrenome, sexo, avaliação da 23andMe, sobre a origem de seus ancestrais, etc. Então isso é um perigo, né, pessoal? Primeiro porque expõe, né, no mundo racista em que nós estamos, expõe as pessoas a ataques nesse sentido. E outro motivo é porque os dados de DNA são como que a demonstração das fraquezas e forças do nosso organismo, da defesa imunológica. Então, se você expõe os dados de DNA de uma pessoa, você está expondo as possíveis brechas no sistema imunológico delas. E eu já falei para vocês aqui que é possível hoje, através da inteligência artificial, robótica, biorobótica, etc., que eles produzam flagelos específicos para uma pessoa ou para um grupo étnico. Quantas vezes eu falei para vocês aqui? É um perigo você colocar os seus dados genéticos na mão de um laboratório. Por mais que você tenha confiança nele, esse tipo de coisa que pode acontecer. Um hackeamento, e aí esses dados hoje de quase 1 milhão de pessoas, por um é que não chega em 1 milhão, né, estão expostos aí nas redes. Aqui tem uma outra matéria no mesmo sentido. Ó, foram roubados em um ataque direcionado a quem? Aos judeus askenazes. Só que, né, isso pode ser direcionado a qualquer grupo étnico, né? Então aqui no caso, né, foi a esse grupo em específico. Então muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Muita gente está expondo seus dados inocentemente,
sem imaginar que um dia aquilo que aconteceu no passado pode voltar aqui no futuro de uma forma muito mais radical, né? Buscando eliminar grupos inteiros simplesmente porque tem uma determinada linhagem. Então, muito cuidado com o que vocês estão colocando aí nas mãos de terceiros. São alertas, né? São alertas que eu faço aí para que as pessoas fiquem cientes. As pessoas são muito inocentes, muito confiantes, né? E o mundo, eu penso que é composto de muita gente boa, mas tem muita gente ruim nesse mundo também. Então, mais uma vez, cuidado. Veja só, o único animal imortal do planeta não nos concederá a vida eterna, eles dizem aqui. Interessante que esse animal aqui, que é uma minúscula água-viva, ele forma um XO, né? Quem está na comunidade fechada sabe o que eu quero dizer com esse XO, principalmente quem está mais avançado lá na comunidade. Mas é só uma curiosidade. O fato é que eles estão, e aqui não importa se vão conseguir ou não, mas eles estão tentando buscar em outras formas de vida a composição genética para que o ser humano seja imortal, para que ele tenha vida eterna. Ou seja, é descarado aqui a vontade deles de misturar o nosso DNA com um DNA estranho, seja de uma água-viva, de um animal, não interessa. É o transhumanismo que eu venho alertando a vocês há muito tempo. Então, quando vier essa proposta aí de longevismo, nós vamos melhorar a sua saúde, você vai viver mais tempo, ou de repente, em algum momento, eles vão prometer até que você vai ter vida eterna, eles vão fazer isso. Eles estão buscando, isso aqui é só um indício, uma prova, na verdade, uma dentre várias que eu já trouxe para vocês aqui. Então, eles estão investigando a pequena criatura para descobrir segredos sobre a regeneração e a vida eterna de seu DNA e células, possivelmente trazendo achados à medicina de longevidade futura. Então, já falei para vocês, cuidado, porque a partir do momento que você mistura o seu DNA com quaisquer outros DNAs que não sejam humanos, na minha concepção e opinião, você não será mais humano, você será parcialmente humano e parcialmente outra coisa. Você será um transhumano, aquilo que eles chamam de humano 2.0 ou humano plus. Então nós estamos prestes a finalmente, realmente criar duas raças diferentes. Porque hoje, por conta de origem étnica, cor de pele, etc., não são raças diferentes, só existe a raça humana. Agora, mexendo no DNA, aí você vai criar uma raça diferente. O macaco não é um ser humano. O passarinho não é um ser humano, são DNAs diferentes. Nenhum animal é humano. Agora, você misturar algo não humano com o ser humano, você cria um híbrido. E não é mais humano. Então, eu penso e digo isso com frequência, principalmente lá na comunidade, que isso é a última tentação da humanidade. É a mesma que foi oferecida lá para Adão e Eva. Coma do fruto da ciência, isso aqui é ciência, conhecimento. Coma do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e seus olhos se abrirão, né? Você será mais inteligente, você verá como Deus e certamente não perecereis, quer dizer, tereis a vida eterna. A mesma mentira que foi contada lá, e vocês sabem o que deu com Adão e Eva depois daquilo, está sendo contada agora de novo. Então a primeira tentação é igual à última tentação da humanidade. Vamos adiante. Como eu falei, temas diversos, né? NASA lançará 3 foguetes durante eclipse solar deste sábado. Então no sábado passado, que iniciou o ataque lá de Israel à faixa de Gaza e outras situações aí que estão acontecendo, também foi o dia em que a NASA lançou esses 3 foguetes. Então, não é por acaso, pessoal, essas datas aqui são extremamente simbólicas, né, e eu chamo a atenção disso, porque muitas coisas a gente não percebe no dia em que estão acontecendo, muitas coisas a gente só vai percebendo depois, né? E percebam que no dia 13 da semana passada, dia 13 de outubro, faziam 716 anos da famigerada Sexta-feira 13, lá onde os ditos iluminados, né, foram para fogueira e etc. Então tem muita coisa acontecendo na época em que nós estamos vivendo, datas extremamente simbólicas e que as pessoas às vezes não percebem porque elas estão presas a determinadas linhas de pensamento. Eu tenho dito para vocês aqui que na minha concepção, se não todas, mas eu diria que todas os governos do mundo, eles estão submetidos a um tipo de
poder que as pessoas não compreendem. E às vezes a pessoa pensa, não, mas esse governo me defende, aquele me defende, outro me defende, mas na verdade tudo isso que está acontecendo está levando para um determinado fim aí que muitas das vezes a própria pessoa luta contra aquilo. Então tudo por trás dos panos. Desculpe a linguagem um pouco hermética, mas é difícil falar certas coisas abertamente, mas acho que todo mundo entendeu. E enquanto isso, né, enquanto o mundo se prepara para situações cada vez mais difíceis, o mundo ou a natureza, ou aquele que criou a natureza, manda seus sinais, né? Veja só, moradores relatam sentir tremor em cidades da região dos lagos. Parecia algo, né, que estava, essa palavra acho que é proscrita, e a pessoa saiu correndo. Ela relata isso aqui, ó, de outubro agora, 11 de outubro. A moradora do centro de Cabo Frio disse que as janelas tremeram. Há relatos também de cidades como Búzios e São Pedro da Aldeia. Quantos terremotos eu já relatei aqui para vocês? Olha só os comentários nas redes sociais. Misericórdia. Nossa, coisa de louco, sair correndo do quintal para dentro de casa. Logo imaginei que minha família está tão distante de mim. Pensei que fosse trovoado. Então são terremotos. A Terra está cedendo, pessoal. Nós estamos mostrando aqui para vocês buracos que estão se abrindo no mundo inteiro. Terremotos, todo tipo de fenômeno. A maioria dorme, acha que isso aí, não, aconteceu aqui, aconteceu ali, não vai acontecer mais. Não, isso é tudo um crescente. A natureza, o mundo em que nós estamos vivendo aí está mandando sinais de que nós estamos prestes a uma grande transformação. Nuvens gigantes assustam na fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, o Brasil não é tradicional acontecer terremotos. Aqui em Santa Catarina, nós já sofremos 3 ondas da enchente e agora, nesse domingo, uma outra série de situações aconteceu. Enfim, muita gente aí sofreu, perdeu propriedade, perdeu bens. Algumas pessoas estão até desesperançosas, não devem ficar assim, mas a realidade é que o mundo em que nós estamos está se transformando. E não é por conta de uma ação humana. Isso é um ciclo, e é um ciclo muito grande, né, de tempo muito distante entre si. Isso já aconteceu no passado e tudo mostra que nós estamos começando a viver ou iniciar um novo ciclo aí de transformações. Então, as pessoas não devem desanimar, mas têm de estar preparadas, a verdade é essa, né? Então, isso aqui foi na fronteira do Brasil com o Uruguai. Eu já trouxe várias dessas nuvens semelhantes, né, em outros vídeos também. Elas simplesmente vão se formando e vão cobrindo cidades inteiras, assim como parece que é até um tsunami, algo nesse sentido, né? E até inclusive eles chamaram aqui de tsunami de nuvens, por coincidência também. Mas enfim, o fato é que isso aí também é um fenômeno diferenciado, já que não fomos tão adiante aqui, eu quero mostrar isso aqui também. Isso aqui é no sul de Minas. Uma corrente de vento, né, simplesmente cortou aí, graças a Deus, aparentemente não houve feridos. É uma região mais erma, mas só para mostrar a força do vento. Veja a quantidade de árvores que foram arrancadas à raiz. Foi segundo o relato de onde eu tirei o vídeo, da pessoa que enviou, seria como se fosse uma pequena faixa de vento que passou derrubando tudo. Então você imagine a força para derrubar a árvore com raiz e tudo isso. Então, repetindo, no sul de Minas Gerais foi agora dia 12 de outubro. Né? E isso não se restringe a isso aqui. Isso aqui eu mostrei para vocês lá no canal Revelar no Telegram. Inclusive, quem não está lá, eu recomendo que vá. Né? Isso aqui é uma bola de fogo que simplesmente apareceu no céu de Maceió. E as pessoas filmaram. Aí ele ficava piscando em intensidade, algo até razoavelmente distante e intenso. Veja a força disso. Né? E as pessoas todas aí filmando, veja só, tem várias pessoas aí que perceberam a tal da bola de fogo, pararam para filmar e de repente ela simplesmente se apaga. Isso aqui foi na noite de quinta-feira, né? Na virada para a madrugada de sexta. Então, veja só. Então, o que explica isso, pessoal? Teve uma inscrita que ela até me prometeu que vai enviar o vídeo, o link. Ela disse que ela estava filmando, ela percebeu um fenômeno estranho, achou que era a Lua, achou que a Lua estava muito diferente e começou a filmar a Lua.
Aí ela disse que quando ela percebeu não era a lua, era o sol estava muito fraco e branco. E ela disse que o mais estranho é que ela conseguia olhar para o sol, de tão fraca que estava a intensidade da luz no local onde ela estava filmando. Obviamente que a gente não consegue olhar para o sol normalmente. Então ela prometeu que vai enviar o vídeo, se ela conseguir me enviar, eu mando para vocês também. O vídeo ficou um pouco longo, pessoal, mas eu vou finalizar só mostrando algumas imagens aqui. Só um momentinho. Deixa eu puxar aqui para vocês. Essa aqui é a imagem da Shakira. Veja só o que ela está fazendo aqui, pessoal. É um ritual com facas. Isso aqui é obviamente um eclipse. Lembrando, dia 14 agora foi o eclipse, justamente no dia da entrada de Israel na região do Hamas, da faixa de Gaza, né? Está aqui a evolução da lua, de crescente a minguante, cheia, etc. Aqui ela está numa cena que eu não vou reproduzir em vídeo, porque eu acho que derrubaria o nosso vídeo aqui, então eu só vou colocar a foto. Mas ela faz uma série de movimentos aqui que retrata um demônio infernal, uma espécie de guardião do inferno, que eu esqueci de trazer a imagem dele aqui para vocês. Então é todo um simbolismo ocultista, né? E por coincidência, dias atrás, quem é que estava fazendo a mesma performance? A senhora, me falha a memória agora, Britney Spears, que, não por coincidência, tem aqui um X, né, tatuado. Então, a marca aí que a gente comenta lá na comunidade fechada com vocês. Pessoal, tempos estranhos estão começando, né? Não pensem que tudo isso aqui é por acaso, essas vidas que foram tiradas lá em Israel, agora depois na faixa de Gaza, todo esse problema na Ucrânia, a economia, etc, todos esses fenômenos no mundo que nós estamos vivendo, nada disso é coincidência. Fiquem atentos, nós estamos prestes a vivenciar uma grande virada. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.